Bom dia a todos. Eu queria gastar aqui junto com vocês 15 ou 20 minutos para a gente falar um pouquinho sobre o uso de tecnologia na cadeia de saúde, para que depois a gente tenha um debate aí confrontando ideias e podendo trabalhar em conjunto e discutir as perguntas que vocês possam ter. Acho que muito já foi dito nesses últimos 2 dias, ontem e hoje, sobre o momento em que a saúde está passando. A discussão sobre a falência do sistema, de que o dinheiro acabou, ela é perene, é algo que tem acontecido já um tempo razoável, e isso está na capa de todas as revistas. Independente da gente estar num momento de digitalização absolutamente acelerada, a inovação tecnológica vendo se materializando a cada dia. Nós tivemos nos últimos 5 anos, globalmente, 1.250 startups que foram investidas na área de saúde, ou seja, é algo absolutamente intenso a inovação tecnológica e a adoção de novas tecnologias. E a gente vê, ao mesmo tempo, que a saúde continua enfrentando desafios estruturantes. Como é que eu trato do paciente? Como é que eu coloco ele no centro, com informação adequada para que ele de fato consiga tomar as decisões que hoje ele toma de forma inconsciente, como foi falado no painel que me antecedeu aqui. Ou seja, é um debate constante que a gente vê na nossa indústria de saúde. E esses desafios, eles são, de certa forma, alimentados por interações na cadeia de saúde entre os diferentes atores, os diferentes blocos de atores que a gente tem, que muitas vezes são muito complexas e desconectadas. Então temos relações entre os provedores e os pagadores, temos a indústria de medicamentos e de equipamentos como um elo importante nessa cadeia, junto com as entidades reguladoras que estão atuando de forma constante. Essas complexidades e desconexões nos sistemas têm impactos que a gente vê como absolutamente claro, que afetam tanto a eficiência da cadeia de saúde quanto o seu custo de prestar o serviço. Então tem uma quantidade enorme de documentação física que ainda transita dentro das empresas, operadoras e mesmo provedores de saúde. Nós temos a questão da glosa que acontece com frequência, isso daí é algo que a gente vê na maior parte das empresas. A gente tem processos cada vez mais automatizados de obtenção de senhas, como por exemplo a Horizon, que vai estar junto conosco no painel depois, ajuda a fazer, mas a gente ainda vê resquícios de sistemas legados ineficientes, onde você, muitas vezes por uma autorização, uma pobre de uma atendente tem que ficar num campo texto, buscando se determinado plano tem autorização para aquele indivíduo, se tem alguma judicialização naquele plano, naquela pólice. Então ainda tem muita oportunidade para você avançar na automação. Essa dificuldade, papel e a ineficiência que a gente vê nas integrações dá margem também para fraude, que isso é algo que precisa ser combatido, sem dúvida nenhuma. Em várias situações, o que a gente nota é que as organizações pagadoras e empresas têm baixa visibilidade de quanto se gasta no custo de tratamento de doenças crônicas. Eu sei apurar isso daí pós-episódio, eu não tenho nenhuma ação para prevenir e ter ações que sejam de menor custo para evitar que eu tenha casos agudos de doenças crônicas, diabetes, alta pressão arterial e assim por diante. Temos também, em alguns, principalmente em centros menores, contas que são não cobradas das fontes pagadoras ou são emitidas e você não tem um checklist para ver se ela de fato está sendo paga. Ou seja, eu tenho um impacto imenso no custo do sistema e na eficiência do sistema de saúde como um todo, pela dificuldade de integração entre os diversos atores dessa saúde. E aí a tecnologia pode, de fato, nos ajudar
a endereçar parte desses problemas. Esse é um investimento que faz sentido, mas ele precisa ser muito bem dosado. O que a gente tem visto, olhando pelo ângulo de tecnologia, é uma busca por convergência de tecnologia da informação com tecnologia médica. Isso é uma etapa em que outras indústrias já passaram. Então, por exemplo, a indústria de telecomunicações já passou por isso no passado, quando integrou engenharia com tecnologia da informação. Isso é uma coisa absolutamente simbiótica na indústria de comunicações. Indústria bancária, automação bancária e tecnologia da informação absolutamente casadas umas com as outras, ou seja, a busca pela convergência ela é nítida e é um momento pelo qual a nossa indústria está passando agora. Junto com isso, a gente vê que as novas tecnologias, novas arquiteturas, novos modelos de gestão, novos métodos, novos modelos de entrega estão desafiando a TI de forma absolutamente constante. Então, quando antes a gente via soluções in-house, on-premise, como a principal realidade, no futuro a gente vai ver uma realidade as a service, com computação em nuvem, plataformas como serviço, infraestrutura como serviço, sendo algo que começa a dominar, ganhar relevância e dominar esse mercado. Esse é um movimento que está acelerado e a nossa expectativa é que ele continue se evoluindo. Os modelos de entrega do passado eram muito modelo cascata. Eu tinha projetos de longo prazo, onde você ia perceber o benefício capturado só no final. Hoje o que a gente está vendo de forma cada vez mais intensa são modelos ágeis, onde você experimenta, tem uma visão ambiciosa logo no início, mas consegue capturar resultados incrementais ao longo do tempo. No passado também era comum o desenvolvimento de capabilities in-house, dentro de casa. Todo mundo queria dominar essas capabilities. Hoje nós estamos num momento em que você tem um network de parceiros que cada um contribui com a sua especialização para construir o todo na solução tecnológica de cada empresa, está ficando cada vez mais comum. Ou seja, a gente tem mudanças muito importantes nesse modelo e na forma como tecnologia é tratada. Quais são algumas das oportunidades que a gente tem visto, e aqui eu trouxe 4 exemplos, de uso de tecnologia para geração de valor e otimização. Primeira, a visão integrada do paciente, ou seja, eu trato o paciente não mais como aquele indivíduo daquela apólice ou daquele evento, daquela visita ao médico e faço ele uma visão mais orientada à sua vida, o seu histórico como um todo. E tem um exemplo que a gente está tendo a oportunidade de apoiar agora, que é uma grande seguradora nacional que está mudando o seu modelo de como é que eu conceituo o cliente, saindo da versão de segurado a pólice e indo para paciente de maneira mais concreta. O segundo exemplo, computação cognitiva, que são voltados para aumento de resultabilidade e ganho de produtividade em diagnóstico e tratamento médico. São públicos exemplos de hospitais com vocação oncológica aqui no país que já estão fazendo testes com o Watson da IBM. Estão capturando benefícios? Ainda não, mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Enlitic, que é uma outra solução americana que se associou recentemente a hospitais australianos para uso de machine learning e inteligência artificial no apoio a diagnóstico de câncer de pulmão, com resultados bastante efetivos, ou seja, o uso de computação cognitiva ele é real e vai começar a trazer resultados concretos num horizonte de curto prazo. Big Data Analytics, dados, volumes absurdos de dados que todos coletam em diferentes elos da cadeia e que são pouco aproveitados. Está mais e mais buscando formas de você pegar esses dados, transformá-los em informação e agir com inteligência nessas informações.
Um outro exemplo que a gente tem a oportunidade de apoiar nesse instante também é um hospital relevante no Brasil que está usando está iniciando a implantação de motores analíticos para melhorar a previsão do fluxo no seu pronto atendimento e na gestão de leitos hospitalares. Então, e o objetivo é ganhar ao longo do ano novos leitos virtuais que estariam disponíveis sem que você tenha necessidade de fazer investimentos. E o último exemplo que eu trouxe aqui é a gestão de saúde populacional, que as empresas, as grandes corporações despertaram para o custo que saúde tem na sua folha de pagamento. As grandes corporações são responsáveis por 84, 85% do valor pago para a saúde suplementar. Então as empresas, a Accenture, onde eu trabalho, outras grandes corporações que não tem nada a ver com saúde, começaram a olhar para a folha de pagamento e falaram assim, isso é um custo relevante. E usando tecnologia, então, estão começando a fazer estratificação populacional de forma adequada para apoiar na negociação de qual é o melhor benefício que eu devo contratar para os meus funcionários, que tipo de programas de incentivo à promoção da saúde eu devo ter. Então isso é algo que está começando a pipocar de uma forma cada vez mais intensa. A saúde representa entre 10% e 18%, pelo que a gente tem visto aí, do custo da folha de pagamento das grandes empresas. O que a gente espera que são de resultados possíveis com o uso dessas tecnologias? Obviamente, automação, ou seja, eu começo a falar de assinatura digital, prontuário e prescrições eletrônicas, eu começo a ter possibilidade de ter, através da análise adequada de dados, previsibilidade dos custos, eu começo a ter automação das regras de autorização e permitir que eu reduza fraudes e tenha maior efetividade e clareza no processo. Novamente, aí cito a Horizon como um dos players nesse mercado. Big Data Analytics como uma ferramenta fundamental para você analisar o custo efetivamente pago do custo efetivamente despendido, como é que você pode usar essa informação para fazer uma gestão mais inteligente e com ações de menor custo conseguir promover melhora na saúde e mais sustentabilidade no sistema. Isso tudo gera um conjunto de pressões para a área de TI num ambiente de bastante desafio. Eu tenho desafios estruturais do modelo de negócio, eu tenho a visão do cliente que é cada vez mais digital e transfere as suas expectativas da sua própria experiência pessoal de uso de aplicativos, de uso de outras firmas para o sistema de saúde, para os players de saúde. Eu tenho um alto grau de expectativa do negócio que sempre tem a visão de que TI está devendo, está atrasado. Eu tenho ineficiências do legado. O legado foi construído ao longo de décadas e ele está lá funcionando, mas eu começo a ter cada vez mais dificuldade em fazer ajustes nesses legados. Eu tenho a TI, agora muito se fala da TI bimodal, multi-speed IT, como é que eu trato o meu legado junto com o mundo digital que avança em velocidades distintas. Ou seja, é um conjunto de desafios para a área de TI que é absolutamente relevante. Aqueles que estão aqui, que são CIOs, executivos da área de TI, sabem que esse tipo de pressão é cotidiana. E como é que você resolve isso daí se eu tenho um conjunto enorme de desafios a enfrentar e um nó? Eu tenho um novelo de complexidades tecnológicas, arquiteturas antigas, obsoletas, cujo valor não foi provado, que você fez investimento ao longo de décadas e tem sempre essa sensação de estar devendo. Isso aí pode gerar um deadlock na TI? Gera uma coisa? Gera uma dificuldade de avançar? Não precisa ser assim. E no fundo, isso requer planejamento, quando você tem clareza de quais são as prioridades dos clientes, quando você se alavanca de tecnologias que estão surgindo agora, se alavanca de parceiros que estão que têm startups com novas soluções
que podem resolver e endereçar problemas que são antigos e correntes hoje. Costuma-se dizer que às vezes falta robustez a algumas das startups, mas eles têm alguns ativos que são muito relevantes. Eles têm agilidade, eles têm uma cultura de tolerância à falha e fazem isso com rapidez, e eles testam com o usuário final logo no início. Então, isso é sem dúvida algo que deve e pode ser aproveitado para a expansão da força de trabalho que as áreas de tecnologia têm hoje. É evidente que a gente precisa ter uma visão de longo prazo, mas a gente precisa declarar vitórias com rapidez. Portanto, é preciso que eu tenha a visão tem que ser ambiciosa, ela tem que ser clara, concreta de longo prazo, mas uma abordagem que seja evolutiva, rápida e consiga fazer entrega de resultados na forma de quick wins no curto prazo. 3 grandes etapas que a gente vê que precisam passar. A primeira é, de fato, ter uma visão e um plano detalhado. Assim, ele não vai endereçar todas as questões? Evidente que não, mas ele precisa começar com uma visão muito clara de onde se quer chegar. É preciso saber quais são os impactos nas pessoas e nos skills necessários para empreender uma jornada de transformação na saúde. E isso não deve ser subestimado. A segunda etapa é o que a gente chama de estabelecer um laboratório de inovação, onde, enquanto você está fazendo ações estruturantes, preparando a arquitetura para o mundo digital, tem um laboratório de inovação que permita testar e explorar novas tecnologias com velocidade e com rapidez. Uma das áreas que a gente acredita que vai ter maior avanço e uso bastante grande é Big Data Analytics, motores preditivos minando os dados que estão em profusão disponíveis dentro das organizações e fora delas para tomar decisões mais inteligentes. E a terceira etapa seria escalar a transformação, que é capturar valor dos laboratórios de inovação e estar sempre pronto a se adaptar, rever. O mundo é digital, a velocidade digital, não dá tempo de ficar parado muito tempo no mesmo lugar. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, inicialmente, só para a gente começar o nosso debate. Obrigado.